Então, normalmente, nós caímos nas armadilhas que nós mesmos armamos. As escolhas, né? Eu fiz uma escolha e depois eu fico culpando o outro, a outra, Deus, o diabo, o governo. A gente sempre arranja um culpado, mas normalmente quem armou a arapuca fui eu mesmo, né? Então a gente tem que estar atento a essa consciência. E você fica mais tranquilo aí que talvez não precise de 10 anos, tá? Só escolher direitinho. O verde, o amarelo, o verde, marinho, não sei. E quando acontecer, a gente está mais atento às próprias reações. Essa história, ficar mais ligado. Eu queria falar uma outra coisa aqui. Para mim, é muito simples, tá? Mas para mim tem uma importância muito significativa. Em saber, foi muito confortante, que a felicidade vem antes do sucesso. Porque a vida inteira a gente está sempre projetando o sucesso no que a gente não tem. Quando eu tiver aquela casa eu vou estar bem, quando eu tiver aquele carro, quando eu tiver aquela mulher eu vou estar... A gente está sempre projetando no que tem. E o que acontece quando a gente almeja e alcança? Aquilo já não tem mais tanta importância. Já vira. Cara, isso daí me deu uma paz de espírito interna. Não, cara, tem que ser feliz aqui agora. Exatamente, cara. Essa felicidade de Nietzsche, né? Tu nunca atinge plenamente. Isso é confortante para a felicidade é aquilo que tu não tem e que não é. Nesse mundo binário que a gente vive, é assim, nós fomos criados assim. Eu tenho uma palestra que chama A Felicidade Vem Antes do Sucesso. Mas qual é a história da ciência da felicidade? É que tu vai te tornar, inclusive, mais efetivo se tu te focar em coisas que te fazem feliz. Mas não é hedonismo, não é aquela coisa da criança, eu só faço o que me dá prazer. Não, é achar alguma coisa que realmente tenha significado, que tenha propósito, encarar as coisas do dia a dia, a dureza do dia a dia, com mais altivez. Né? Em vez de virar um nihilista que acha que tudo está perdido, que nada funciona, que está tudo errado, eu me torno proativo nessa busca. Então, uma das chaves dessa busca de administração emocional é sair do polo reativo, que é como a gente vive normalmente, reagindo. Corta no trânsito, eu reajo. O cara fala, eu reajo. O Luizão fala, eu já reagi. O cara, nós estamos aqui no voleio, aqui. O cara bate, eu boto de volta. E nos tornarmos mais proativos em relação à nossa felicidade e ao nosso resultado e à nossa cordialidade e à nossa gratidão. Tem um exercício bem simples que eu passo, já, inclusive em coach, eu passo para os meus alunos, eu dei a dica já nas palestras, que é um exercício de disciplina e gratidão. Porque uma das coisas que dentro do desempenho, da felicidade, que existe em comum nos gênios e nas pessoas que realmente se desenvolveram, foi um sentimento muito profundo de gratidão. E de respeito pelas pessoas que nos ensinaram, pelas contingências. Né? A presença da gratidão ela é muito significativa. Para a felicidade, de maneira geral, assim, não só para a nossa felicidade, que é o ultimate goal, não é? a nossa meta principal, mas a vivência da gratidão é fundamental. Não é à toa, porque eu sempre dou esse exemplo das artes marciais. Tu jamais entra num dojo sem cumprimentar. O teu primeiro ato antes de entrar na arena de guerra, então eu uso essa comparação. Bom, tu vai entrar na arte da guerra, numa luta. Primeira coisa que tu faz antes de entrar, de pisar no tatame, é uma deferência, é uma reverência de agradecimento, de reconhecimento, independentemente do que vai acontecer. Os socráticos, né, os gregos, tinham essa deferência pelo professor, o respeito pelo conhecimento, a gratidão, essa coisa que não acontece mais e que a gente via em desenho, que o aluno entrega uma maçã para a professora antes da aula. Antes de tu receber, tu demonstra tua gratidão, porque a gratidão, esse sentimento, a gratidão é muito poderosa. E quando tu é grato, e a gratidão é um ato também de admiração, ele nos conecta. Sim. Eu vou estar mais aberto a aprender se eu te admiro. Se eu não te admiro, eu já me fechei emocionalmente, eu não vou aprender. E vice-versa. Então tem que ter uma troca. Então a gratidão... Qual é o exercício? E que se vocês eventualmente quiserem
experimentar, é bem simples e tem que ser feito no mínimo durante 21 dias. Se esquecer um dia, volta a zero, começa de novo. Tem alguns alunos meus que levaram quase 4 meses para conseguir fazer, porque daí esquece um dia e aí tem que recomeçar de novo. Nós fizemos 2 testes, eu fiz esse dos 21 dias e nós fizemos um outro de 100 dias felizes, que foi muito legal. Eu já vi 100 Happy Days. Eu já vi um colega meu de natação fazer isso. É muito legal. Essa é a versão hard. 100 dias felizes. Então, Começar pelos 21. pelos 21, tá? Então, todos os dias, antes de dormir, em algum momento de noite, vamos pegar um caderninho, tá? E vão anotar 3 coisas para quem ou para as quais que você sente que deve ou que sentiu gratidão no seu dia. Mas não é assim, durante o dia, isso aqui. Não. No final do dia, para aqueles 14 minutinhos pode ser para isso. Hoje, e não precisa ser nada extraordinário. Hoje está um dia bonito. Hoje eu comi um açaí, que fazia tempo que eu não comia. Hoje eu tive lá aula com... Você pode agradecer pessoas, coisas... Qualquer coisa que te gerou um sentimento de gratidão. Em dias mais nefastos vai ser bem difícil de achar 3. Em outros dias talvez seja bem fácil de achar 3, 4 ou 5. 3, 3 ou 5, 3 é um número bom. Para não ser só um, e para também não exagerar. O que acontece lá pelo 11º dia? E qual é a ideia desse exercício de disciplina? É mudar o mindset para coisas que nos fazem bem. Porque muitas vezes a gente está lembrando no dia a dia, isso aqui não deu certo, isso aqui deu errado. Tá, mas o que deu certo hoje? E aí começa a abrir como se fosse um código, uma fonte nova no teu software. Enxerguei e disse, olha, isso aqui é um troço legal, isso aqui vai para a minha gratidão do dia. E aí o nosso cérebro ele começa a reconfigurar e perceber momentos mais felizes no dia. Isso é treinamento. Tá? E o via de regra é sempre o contrário. A gente pontua o que te aconteceu de ruim durante o dia. É o que mais marcante, né? É o que nos marca mais de regra. A gente é treinado assim, só que dá para reconfigurar. Dá um exemplo, como é que eu começo as minhas reuniões todas as sextas-feiras. Me diz alguma coisa feliz e legal que aconteceu nessa semana. A gente começa todas as reuniões assim. É claro que a gente fala das coisas ruins, das coisas que, sempre tem coisas para corrigir, coisas que não foram legais, mas a abertura da nossa reunião é quais foram os momentos felizes da semana. Depois a gente fala. Reunião de equipe. Minha reunião aqui na escola, que toda sexta-feira tem reunião de equipe. Estou perguntando porque eu tenho a reunião toda terça-feira, que é início da semana. A gente fazia na segunda, mas em função da reorganização, a gente começa assim. Começa com feedbacks positivos. Pode ver, quando eu for conversar, presta atenção, quando a gente for, assim, tempo que a gente não falou, disse, senhor, me conta uma novidade boa. Provavelmente eu vou começar. Porque senão, como é que tá? Tá tudo bem contigo? Cara, eu não vou dar chance para ele começar a conversa falando em coisa ruim. Disse, só me conta um negócio, quais são as novidades boas? Só aprendi com o Mestre Rose. Várias vezes, lá pela 3ª vez eu peguei assim. Eu liguei para ele assim, aí Fabiano, tudo bem? Quais são as boas novidades? Tu ouve uma vez, ouve duas, o cara tá ligado, né? Por que você me ligou? A ideia de ele até dá uma reclamada aí que a gente liga menos do que deveria para ele, assim, mas eu tenho sempre a sensação de que eu posso estar ligando para pegar o tempo dele que eu não deveria, assim, mas sempre olha, não me lembro de ter ligado para contar alguma novidade ruim. Isso eu não fiz com o meu mestre, não fiz isso. Que eu me lembre, pelo menos, essa eu não aprontei. Eu aprontei outras, mas essa não. Eu separei aqui no nosso livrinho uma parábola que fala dos sábios do Oriente. E em cima disso a gente pode andar um pouquinho. Então há uma história contada pelos sábios do Oriente que pode contribuir para a compreensão muito dessas ideias que nós temos conversado. Uma pessoa à procura da verdade procurou um mestre de yoga e pediu-lhe ajuda para alcançar a iluminação e expressar o seu eu verdadeiro. O mestre disse-lhe para ir a um quarto e meditar sobre as coisas da vida, sobre o tempo que pudesse.
Depois de apenas 2 horas, a pessoa voltou desanimada, dizendo que não podia concentrar-se, já que a sua mente não parava de pensar no seu amado touro, que havia deixado e tinha fugido de casa. O mestre, então, disse-lhe para que retornasse ao quarto e meditasse sobre o touro. Desta vez, o futuro yogi entrou no quarto e lá permaneceu por 2 dias. Finalmente, o mestre pediu-lhe para que saísse. Dentro do quarto, a pessoa respondeu: eu não consigo sair, meus chifres são muito grandes para passar pela porta. A pessoa havia atingido um tal estado de concentração que perdera todo o senso de separação do objeto de concentração. Piada pronta essa do chifre, né? Mas tudo bem. Qual é a história? Isso é conhecimento muito sofisticado, tá? Está no Yoga Sutra de Patanjali, um livro que tem mais de 2.500 anos. O que ele fala sobre a meditação? Meditação é quando o observador, o objeto observado e o ato da observação se tornam uma só coisa. É isso que ele está falando aqui. Super barbada, né? Então, como se dá o conhecimento intuitivo através da meditação? É quando tu simplesmente compreende. Compreende. No momento que tu qualifica através da linguagem, tu já saiu daquele estado de consciência. Então a compreensão é, o que é isso? Isso é um livro. Não. Concentração é quando tu compreende sem precisar explicar. É a intuição, é aquele insight. Entendi. Me explica. Eu não sei, mas eu entendi. É uma compreensão muito profunda daquilo que a gente vivencia. E, modernamente, onde está isso? Onde está esse estado de concentração e de uma compreensão pura do que a gente está fazendo no esporte? É naquele estado de concentração do gráfico, da habilidade, dificuldade da tarefa e da tua habilidade. Quando tu atinge aquele ponto ótimo, tu simplesmente está ali vivenciando. Tu não está julgando, tu não está dizendo se está certo ou se está errado. Tu simples é assim, tu está jogando tênis e tu é a tua raquete, tu é a bola. É uma coisa só. Tu não te dissocia daquilo que tu está fazendo. E é um estado vivencial. Isso é tão difícil explicar, porque quem já fez esporte de alto rendimento em algum momento certamente já sentiu isso. E muitas vezes, lembra como é que as pessoas definem? O Lúcio estava endiabrado hoje. Relaciona até um troço meio do demônio. Assim, o cara estava endemoniado, o cara estava indo, o cara lutou. Daí, tu vai falar com... Eu lembro da entrevista do Jacaré. Tu lembra daquela luta famosa do Jacaré, que ele quebrou o braço com o Roger e tal, assim. Eu não lembro o que aconteceu. Para ele se manter e conseguir até o final com o braço quebrado, o cara teve que entrar em outro estado ali. Ele não consegue assistir a luta, eu não consigo assistir. Eu saí das minhas lutas e não lembrava de 20% que eu fazia. Tanto é que depois eu ia assistir os vídeos, a emoção parecia que eu estava lutando muito, eu não lembrava de nada. Então essa 20% em média eu lembrava do que acontecia ali dentro. É isso. Eu tive umas lutas longas de 20 minutos, eu não lembrava de nada. Então isso, a boa notícia, Luizão, para ti. Não estava maluco, não estava maluco. Não, e tu já vivenciou isso. E qual é a proposta do nosso método? É te dar ferramentas e disciplina para que tu consiga acessar isso que tu já tem. Imagina o Samuel, 10 quilômetros nadando. Certamente, em vários momentos, talvez no teu melhor desempenho, cara, tu não estava ali viajando, né? Tu estava ali. Tu e o mar, e a abraçada, e o barulho. Era uma coisa só. A briga na cabeça. Não, talvez não tivesse, no momento que não tivesse briga, tu simplesmente estava ali, conectado, né? Tipo, quase como se fosse uma correnteza do próprio, fazendo parte da história. Quando a gente se concentra nesse nível, tu acalma, eu não gosto muito dessa palavra, mas tu estabiliza o teu mental e tu diminui as interferências emocionais, tu não perde o teu emocional. Ele passa a ser o teu aliado e tu faz tudo sem esforço. E essa identificação é como se tu fizesse parte do mar.
Faz sentido isso? Então quem já fez esporte de alto... Eu não cheguei a ser um atleta de alto nível. No karatê, quando eu lutava, eu cheguei a ser o 4º melhor do estado. Lutei com o campeão mundial, enfim. Mas até onde as minhas possibilidades até onde as minhas habilidades me permitiram, eu fui. Mas eu lembro de vivenciar isso, de quando... E hoje eu vivencio isso, hoje eu sou feliz por dizer que eu vivencio isso dando aula. Essa minha palestra de terça-feira, eu vou assistir, porque eu... Não lembro de muita coisa? Eu tenho flashes, assim, mas foi a palestra e interação com o público de toda a história, de todo o tempo que eu dou aula, que eu mais me conectei, assim, porque eu não tinha um script, eu não tinha um teleprompter. 80% dos insights, das sacadas que eu tive, foi durante a palestra. Foi na interação com as pessoas. Assim, eu realmente senti um estado de fluidez que me permitiria ir andar ali mais 2, 3 horas tranquilamente. Então não precisa ser no esporte de alto rendimento, não tem que estar fazendo uma maratona, não tem que estar na maratona aquática, não tem que estar lutando. Essa lógica, ela vale para qualquer coisa que tu faça. Para a leitura, para o relacionamento, não importa. Porque é um estado de conexão que tu estabelece contigo mesmo. Fluido, tanto que os americanos chamam de estado de flow. Enfim, é a maneira que eles conseguiram definir isso. Eu acho que faz sentido, mas a nossa cultura ela é mais profunda, né? Porque a ciência que estuda a meditação, coisa do gênero, ela acaba fragmentando muito. Ela não te traz um método tão robusto e que te possibilita uma coisa mais integral, física, emocional, mental, e com o entendimento que a técnica é só 20%. Os outros... Desculpa, pode falar. Essa fala aí, eu me sinto também mais aliviado. Eu vi que você estava um pouquinho assim inteiro. Então vamos... Isso que o Miguel falou, comigo acontece a mesma coisa também. Eu várias vezes saí da pista e não saber o que eu fiz ali dentro. Agora, por um outro lado, o meu pensamento era, mas eu não posso deixar de sair da pista e saber o que foi meus erros, o que foi, não sei. Só que eu acho que a conexão é tanto que eu tô fazendo aquilo ali tudo certo no ambiente, o cavalo ser a mesma coisa, mas às vezes eu não estou lembrando. E aí eu vejo no vídeo e falo assim, como você montou bem, como você foi bem, ou não foi tão bem, ou não sei o quê, mas ali na hora é uma conexão que você não... É um nível de concentração tão grande que tu isola tudo e foca no objetivo. Ou seja, eu acho então que eu estou no caminho certo. É uma pergunta, esse flow tu pode errar? Tu nunca nada é destituído de equívoco. Tá? Tu vai ter o teu melhor desempenho o teu melhor... treino, né? Exatamente. Se tu treinar errado, tu vai errar. Então, o estado de fluidez é um estado de concentração, mas tu pode errar, né? Não existe perfeição. Tá? E onde acontece isso que vocês estão falando, assim, tá? Essa sensação? Na nossa cultura a gente chama de pratyahara. Tá? É um estado, um nível antes da concentração, mas é necessário para a concentração. O que é o pratyahara? É a abstração. É o volume, lembra? Diminuir o volume do som. Então, tu não perde todo, uns 20% tu mantém. Raciocínio lógico. A percepção tática, de espaço, tu mantém aquilo ali porque isso é necessário e é funcional. Tu não pode perder, tu tem que manter aquele conhecimento mínimo para que tu fique funcional onde tu está e para que tu não te perca. Tá? Então essa é a abstração. E no último curso de meditação que o Mestre Rose nos trouxe, ele trouxe uma informação que ele não tinha ainda falado dessa forma, assim, direto do cofre, essa que eu estou trazendo. Que a gente fala muito em abstração dos sentidos, em abstração do som, em abstração da sensação, e ele trouxe claramente que o pratyahara, que é essa abstração, ela passa pela abstração do emocional. Ou seja, não é só o sentido físico que eu tenho que abstrair. E abstrair, lembra, não é eliminar. É o volume, diminui o volume. É do emocional. Tá? Um exemplo.
Tá lutando com o Anderson Silva e ele tá fazendo aquele monte de firula para balançar esse emocional. Tu tem que abstrair o emocional. Deixa o negão fazer as fanfarrotagem dele E eu vou seguir o meu objetivo. Exatamente. Então, é tu não ficar à mercê. E aí, só que tem estágios. Tava. Ele não vai. Tá noutra, né? Isso aí. A gente vem no mesmo lugar, ele sabe. Dificilmente ele vai assistir também. Então, mas onde está essa abstração? Mas e como é que começa ainda? Só abstraindo? Assim, ó, não adianta. No início tem que controlar. Você não gosto, mas no início tem que controlar o teu emocional. Eu quero que controlar o emocional. Eu disse, não, criatura. Não é o que a gente almeja. Mas antes de canalizar o emocional da maneira ideal, eu tenho que controlar. Ou seja, eu estou com vontade de quebrar o nariz de alguém. Não, eu vou me controlar. Mas a ideia é que eu não fique me controlando, porque se eu me controlo, uma hora eu explodo. E eu te perguntar uma coisa nisso, Pergunta. o cara não vira passivo, o cara não deixa de reagir a algumas situações que ele precisa. Eu acho que não. Eu acho que se tu ficar dentro da armadura, como uma atitude de vida, sim. Mas esse é um primeiro passo, lembra? Esse se controlar é tu ficar funcional socialmente. Tá? Então, por exemplo, o cara te cortou no trânsito. Sim, eu digo uma situação onde tu tem um problema para resolver. Tu não vai fingir que o problema Não, jamais. Eu tô dizendo, a parte do controle, muitas vezes tem uma função mais social do que qualquer outra coisa. Tá? E de importância também, né? Aquilo que tu reagir, a importância daquilo ali. Né? Sim, para um intuito maior, um objetivo Claro. maior. Alguma coisa, não deixar aquilo passar, né? Tanto que o nosso código de ética tem 10 axiomas, tá? Os primeiros 5 são de conduta social. Seriam? Por exemplo, não agredir. É o primeiro. Então, porque a gente sabe qual é a proposta de autoconhecimento? Que a pessoa fique com muito poder sobre si mesmo, e se tu tem poder sobre si mesmo, tu tem poder sobre o mundo à volta. Então, tu começa sabendo que o não agredir é importante. Não mentir. Tá? Por exemplo, esses dois andam sempre juntos. Nos 5 últimos tem lá contentamento. Contentamento é uma atitude interna. Autoentrega, autossuperação. Eu lembro de uma passagem do episódio 1 do Guerra nas Estrelas. Tá? Eu sou apaixonado pelo Guerra nas Estrelas e chega lá o Anakin Skywalker, futuro Darth Vader, lá com 4 anos, não sei, 6 anos de idade ele devia ter. Um pitoquinho, assim, 6 anos. E daí o que o Yoda fala? Yoda não é Yoda por acaso, né? O nome dele foi friamente calculado. 6 anos. Claro que a inspiração dentro da filosofia hindu antiga que aparece no Star Wars, ela é clássica, ela não é a nossa é mais antiga. A clássica ela é um pouco mais marcial. Eles, is too old. Com 6 anos, para a filosofia clássica, tu é velho. Com balé clássico, 6 anos, já está quase atrasado. No judô, o pessoal começa 4 anos, cara, tem 4 anos. Então, é tarde já andar a cavalo. Eu comecei com 4 anos. Então, não precisa ser assim, mas dentro dessa filosofia, você sabe que tu tem que começar muito cedo. E desde a tenridade, tu coloca a ética. Liderança ética é uma das coisas que está despontando em termos de estudo de liderança autêntica. É a eticidade, a ética da liderança, sem a qual tu não vai ter liderado durante muito tempo. Que é a liderança que certamente a gente almeja. Então, acho que não, porque dentro desse sentido, pratyahara é um estágio dando um passo atrás. Por que eu acho que isso pode te atrapalhar, mas que a ideia é que não atrapalhe? Porque tu não vai perder a consciência das partes mais densas, ou seja, tu não vai perder a consciência do teu corpo físico, tu não vai perder a consciência do teu emocional, não vai perder a consciência do mental quando tu intuir. Pelo contrário, tu vai manter isso como suporte e tu vai acessar no momento que tu quiser. Tu não vai te distanciar, não, aquilo está ali.
Mas isso é um movimento necessário. Para que tu consiga, tu vai ter que... eu queria reagir, mas eu... Daí tu te dá conta. Bom, daqui a pouquinho tu vai conseguir abstrair sem te controlar, canalizando. Mas eu fiz as pazes com essa palavra, mas ela sendo uma coisa transitória. Não é a nossa proposta, que a gente fique se controlando o tempo inteiro. Mas socialmente, quem não se sente se controlando o tempo inteiro? O filtro, né? Se eu for dizer tudo que eu penso todo tempo, imagina a quantidade de inimigos que eu vou ter, né? Então, E muitas vezes em estados de estresse, eu fui para casa, deixei a cabeça esfriar, e no outro dia o problema já era outro, já tinha outra solução e não era nem tão grande como Exatamente. Então o emocional, ele potencializa. Não só o problema, ele potencializa o problema, mas como ele é o poder propulsor, o nosso emocional, a gente tem que usar a nosso favor. Porque a emoção é o que te põe à frente, a emoção é o que te empolga, a emoção é o que te dá força. Mas tu tem que canalizar bem. E ele explica de uma maneira muito singela a questão da concentração, né? Que legal. Concentrar-se não é olhar fixamente para uma coisa, apesar do exercício poder ser esse. Não é tentar concentrar, não é pensar muito em alguma coisa. Concentração é o fascínio da mente. Eu adorei essa. Então, quando tu está exercitando a concentração, porque a nossa mente ela é fascinada em dispersão, em dispersar-se. Tá? Então, é usar esse fascínio, essa obsessão em uma coisa só. É quando existe... E ele, claro, ele traz de uma maneira super poética aqui, tá? E que eu, obviamente, gostei. Quando existe amor, a mente é atraída de forma irreversível para o objeto do amor. Quase, então, quando tu entrou em meditação com aquele objeto, quase como tu te entregou para o amor para aquele objeto de concentração. É o amar a luta, é o amar o esporte. Tu está ali, tu está passando pelo ramo, mas tu ama aquilo que tu faz, então tu está entregue, nesse sentido. Tu te entrega para aquilo ali que tu está fazendo. Tá? Então, aí que acontece? Então ele não se esforça, a mente não está tensa, nem possui intenções. Ao observar as costuras da bola, lembra do exercício aquele que ele fala de tu observar as costuras da bola? Permite-se envolver numa concentração descontraída, que é o estado que a gente vive. Se seus olhos estiverem envesados ou tensos, você está esforçando demais. Deixe a bola atrair a sua mente, tanto ela quanto os seus músculos estarão relaxados. Então, quando a gente está entrando nesse estado de concentração, dificilmente a gente fica tenso. No início a gente tensiona para concentrar, porque a gente não sabe como, mas no momento que a gente vai aprendendo, a gente vai destensionando. E se o emocional estiver tenso, você não vai meditar. A lógica é a mesma. Se o corpo estiver tenso, você não medita. Se o emocional estiver tenso, você não medita. Se a sua mente estiver tensionada, você não medita. Não pensa. Na real, na meditação é quando a mente tensionada, ela pensa demais. Quando o emocional está tensionado, aí tu não pensa. O cara que fica cego emocional. Mas daí eu estabilizei o emocional. Eu penso, obsessivo, penso. Não, aí tu não medita. Tu tem que diminuir o fluxo de pensamentos. Aí tu medita. Barbada, né, professor? A facilidade. Então, fiquem mais tranquilos. O paradigma dos 10 anos está aí, não tem como fugir. Mas isso é muito mais uma ilustração do quanto de força, de esforço e de disciplina a gente tem que colocar em qualquer coisa. Eu perguntei para o Luiz, mas quanto tempo leva para formar uma faixa preta? Na verdade, eu não entendi a pergunta. Quanto tempo tu demorou para chegar à faixa preta? Tá. Tu levou 15? Por aí. Por aí. Dos 13 aos 24. Tu? 9 anos. 11 anos. Eu comecei com 9. Com 9, peguei com 21. Com 21, peguei minha faixa preta. Então tem um espectro que não muda muito, é mais ou menos isso aí. Eu demorei 20 anos para soltar um Grêmio Prêmio. Então
20 anos, 20 e poucos anos foi o que levaram, agora me esqueci o nome, não posso esquecer o nome do cara. O cara que traduziu a Pedra Roseta, que achou, lembra, sabe o que é a Pedra Roseta? Pedra Roseta foi uma pedra que foi encontrada na ilha de Roseta, se não me engano, que possibilitou a nossa humanidade a compreender os hieroglifos. Porque era uma pedra que tinha 3 línguas, que tinha os hieróglifos egípcios, tinha um aramaico, se não me engano, e grego. E através daquela tradução, daquelas 3 línguas, o cara conseguiu mapear os hieróglifos. Só que ele levou quase 23 anos. Todos antes dele desistiram. Porque não é óbvio aquilo ali. E ele teve que estudar e aprender, eu acho que, 6, 7, 8 línguas antigas. Não para quê? Para fazer com que a mente dele compreendesse linguística e linguagem, para que aquilo fizesse sentido. Então, o cara levou 20 anos estudando para conseguir deixar essa contribuição para a sociedade. Só com muito amor. E dedicação para o cara se dedicar 20 e poucos anos para traduzir o raio da Pedra Roseta. Não é assim. Só com muito amor para o cara ficar 15 anos dedicado para uma arte. Amor, foco e tenacidade. Tenacidade. Viaja tenacidade. Só muito amor para o cara esperar 20 anos para ir para o Grande Prêmio. Para ficar casado 20 anos. Tem que ter muito amor. Não é? Tem que ter muito amor. Acho que o casamento Não. É deles, né? Oi? Acho que o casamento é o pior deles. É o pior ou melhor, né? É, o pior. Não, eu fui num casamento uma vez, aí fechando a nossa... A gente tá gravando sem minha mulher ali no Tá gravando. Ela não vai olhar. Não, mas a gente entendeu. Eu já fiz o contrário, eu esperei 30 anos para achar o meu amor. Só tá gravando aqui, né? Não, a gente entendeu, que o pior é o mais difícil, que dá mais trabalho não, indubitavelmente, juntar as escovas de dente é uma das coisas que dá mais trabalho. Que não é só o amor é o mínimo que tu precisa. Agora tem todo o resto, né? Tu tem que... É amor e trabalho, né? Trabalho, tenacidade, entrega. Olha, não é bolinho. E as pedras estavam lá paradas, né? O amor, ele certo, ele muda conforme o tempo. Vai mudando. E as pessoas mudam. Eu falei na palestra, eu recentemente, agora fazendo 7 anos de casado, eu fiz um recontrato de casamento com a minha mulher. E foi uma das experiências, cara, mais legais desses nossos 7 anos. Foi muito legal. Não foi desprovido de tensão, porque nós sabíamos que vamos rever os nossos valores, fazer o nosso contrato. Nós pegamos um final de semana para isso. Mas foi transformador, foi muito legal. O nosso casamento está muito melhor hoje, 7 ou quase 8 anos. Por que 7 anos, né? Oi? Por que tem os 7 anos? Eu estou vivendo o 7º ano exatamente nesse momento em crise, porque não sei, é uma karma. Não, mas a gente escolheu. É um ciclo. A gente escolheu, assim, foi justamente, nós estamos fechando 7 anos, que é o clichê ou a verdade do tal dos 7 anos. Vamos aqui pegar um final de semana para fazer. Então a gente fez. Eu já estou no dobro. Tá em 14. Tem 14 aqui em crise também? Não. Menos. Não, e também não lembro do 7 ter crise também. 15 anos de puro amor. Estão fazendo. Esse aqui tem que olhar. Hoje ele vai chegar em casa, Olha, tem essa jeitinha vai romântica. Lá no final, no minuto. 52 aqui. Você já viu que a anotação de hoje à noite como vai ser, né? Dá uma olhadinha ali. Lá no minuto 34 da aula tem um troço sobre a Pedra Roseta que tu vai gostar. Agora nem lembro o que eu ia contar uma história aqui, vocês lembram que eu me esqueci. Tava recontratando o casamento agora. Putz, eu realmente me esqueci, cara. A história que eu ia contar. Fechei até aqui porque eu ia
Essa minha frase aí te... Me tirou do prumo aqui. Desculpa, Fabiano, tem outra coisa que tu falou na Fala, palestra. manda lá. Na verdade, eu já tinha ouvido no Espiritismo, porque é o que eu acredito, tá? Mas aí tu citou aqui, eu tinha ouvido coincidentemente semana passada, que a vida, se tu encara que ela tem fim, tu acaba vivendo ela melhor, que ela é findada, não é isso? Com essa expressão que tu usou, tu acaba vivendo melhor o hoje, que a gente vai morrer. Todo mundo sabe que um dia vai morrer, mas a gente não fica imaginando como vai ser, ou quando vai ser, e a gente está sempre projetando muito para frente as coisas. Não, quando eu tiver, eu vou fazer aquilo. Isso, para mim, foi um insight positivo, que eu relaxei, comecei a viver o aqui e o agora. O sutra ou o aforismo que ilustra isso é: só tendo a perfeita ciência da morte é que se dá o verdadeiro valor à vida. Então, a ideia é encarar de uma maneira positiva, ou seja, ter a perspectiva de futuro, e isso é fundamental para a felicidade, ou seja, ter planos que tu possa perseguir, mas é tu ter planos de futuro realistas e felizes, mas com a consciência do momento presente. E não só ficar viajando, né? Não só projetando, expectando. Não tem que ter expectativa. Não tem como não ter expectativa. Tu tem que ter expectativas realistas, tu tem que ter sonhos, mas mas qual é a pergunta que eu faço, por exemplo, para a minha equipe, que a cada 6 meses a gente faz uma reunião de gestão de cada um deles e tal. Uma das perguntas, mas quais são teus sonhos? Começa com a minha primeira pergunta que eu faço para eles assim: quais são teus sonhos? Teus sonhos para 1 ano, para 3 anos, para 5 anos, dependendo da maturidade eu avanço para 10 ou 20 anos. Mas quais são teus sonhos? Aí ela fala dos sonhos e a pergunta é a seguinte: o que você vai fazer nos próximos 6 meses para realizar os teus sonhos? Bem, tu lança a flecha lá na frente e puxa para cá. Tá, tem plano para daqui a 10 anos. Tá, mas e hoje, o que tu vai fazer para que isso aconteça? Porque se tu quer que aconteça daqui a 10 anos, hoje tu tem que começar. Eu quero ser faixa preta, eu sou faixa branca, eu sou faixa preta. Tá? Não, eu quero ser faixa preta, mas eu não treino. O que tu vai fazer hoje? Vou começar a treinar. Por exemplo, um exemplo bem simplório, assim. Então tem que haver essa percepção de que termina, de que eu posso não atingir as minhas metas, mas eu tenho que estar vivendo bem agora. Agora o propósito, ele nos dá um empuxo de vida, senão eu estou ali viajando. Isso é o que a gente escuta falar muito quando a pessoa se acidenta, né, ou passa perto da morte, volta, ressignifica. Da vida, né? Grande maioria das pessoas precisa passar por um susto para ressignificar. Algumas pessoas passam por um susto e não ressignificam, não adianta nada, né? Porque tem gente que, enfim, não é uma regra. Tem gente que não aprende. Na verdade, a gente tem que pensar que com essas técnicas agora, ninguém da gente quer passar por esse susto. Já tô que ufa, né? Aprendi sem precisar. Exatamente, a gente não precisa, porque tem uma forma que o nosso córtex frontal nos trouxe, que nos diferenciou de grande parte dos animais, é a possibilidade de vivenciar sem viver. Ou seja, um amigo meu passou por um susto. Cara, eu não preciso, por isso que a gente estuda história. A gente estuda história por isso, para saber quais foram os erros e os acertos. E, eu brinco, olha, vamos cometer novos erros? Porque de erros antigos não dá, né? Vamos ser um pouquinho mais criativos. Me aprontem outra coisa, não as coisas que eu já disse que não iam dar certo. Bom, muito bem, vou encerrar a gravação aqui. Posto lá no nosso grupo em seguida. Então pode depois, foi no minuto 34 aquela passagem lá que tu quer.